Surpreendeu, gente, me surpreendeu o Hugo Mota levantar o tom contra ministro do STF. Não é brincadeira, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou colocar matéria da própria Globo. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa vai analisar todas as acusações que pesam sobre Ramagem, contrariando o entendimento do STF. Finalmente, gente, olha a surpresa! Hugo Mota resolveu peitar as ordens do Alexandre de Moraes. O Globo, irritado com decisão sobre Ramagem, Hugo Mota manda recado ao STF. Irritado com o ofício do Supremo Tribunal Federal com a delimitação de quais crimes a Câmara poderia analisar no caso do deputado federal Alexandre Ramagem, o presidente da Casa, Hugo Mota, mandou um recado à Corte. Que recado foi esse? Sinalizou que gostaria de ter uma conversa com o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, que assinou o ofício. Irritado com o ofício do tribunal, que já foi, né? Integrantes do STF, olha aqui, ó, avaliam, porém, que Mota mirou o mensageiro e não o autor na decisão. Eles apontam que Zanin realizou apenas um ato burocrático de assinar o documento, já que cabe a ele esse papel como presidente da primeira turma. Então, quem foi que afrontou o Congresso Nacional ao dizer que eles não podiam deliberar sobre barrar os inquéritos contra um deputado federal lá no STF? Quem foi que mandou essa medida aí afrontosa à Câmara dos Deputados? Aqui, ó. O texto, porém, traz trechos da decisão do relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Foi o Alexandre de Moraes quem mandou afrontar a Câmara dos Deputados, proibindo a Câmara de cumprir o seu papel, que é de deliberar sobre o prosseguimento ou não de um inquérito contra um parlamentar. O Zanin apenas cumpriu um protocolo, como se ele fosse subordinado do Alexandre de Moraes. Só assinou embaixo. Foi o garoto de recado. Obrigado, patriota José Braga. Acaba de colaborar com a gente também aqui através do nosso Pix. Obrigado, patriota Alcides Gomes da Silva, mais uma vez contribuindo conosco também. Obrigado, vocês todos aqui são nossos patrocinadores oficiais nesse momento. Obrigadíssimo. Ó, foi ele, o Alexandre de Moraes, quem de fato respondeu ao ofício dirigido ao STF pelo líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, para esclarecer o caso de Ramagem. Na peça, a primeira turma do Supremo informou que a Câmara não pode suspender a íntegra do processo de tentativa de golpe de Estado contra Ramagem, porque a Casa só tem a prerrogativa de analisar os crimes cometidos após a diplomação do deputado, ocorrida em dezembro de 2022. Mesmo assim, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa vai analisar todas as acusações que pesam sobre Ramagem, contrariando o entendimento do STF. Finalmente, gente, olha a surpresa! Hugo Mota resolveu peitar as ordens do Alexandre de Moraes. Descumpriu a ordem de Alexandre de Moraes. O que será que o Xandão vai mandar fazer agora contra o Hugo Mota? E mais, você percebe que a alegação do Alexandre de Moraes, ela é falsa. Ela é juridicamente absurda. Sabe por quê? Se a Câmara só pode analisar crimes que tenham sido cometidos por um deputado depois da diplomação, se o deputado em questão, que é o Ramagem, cometeu algum crime antes de ser diplomado, portanto, ele não tinha prerrogativa de foro.
Ele não tinha, portanto, o alegado foro privilegiado. Portanto, o STF não tem jurisdição legal para processar o Alexandre de Ramagem. O ministro deveria saber que deveria, neste caso, encaminhar o caso do Ramagem para a primeira instância. Mas não o fez por quê, gente? Por que será? Por que será? Porque a gente já sabe, né, que a intenção aí não é de fazer justiça. A intenção é de perseguir, tão somente porque o deputado Alexandre de Ramagem foi, eu vou dizer ministro, né, porque ele era o, como é que se diz? O presidente, não, é o lá da ABIN, né? O chefe da ABIN, né? Tem praticamente um status de ministro dentro do governo. Porque ele ajudou Bolsonaro, porque ele era uma figura importante para o presidente Bolsonaro, inclusive o Alexandre de Moraes persegue o Ramagem, não é de hoje. O Ramagem foi motivo da primeira decisão absurda do Moraes, que proibiu que o presidente Bolsonaro o nomeasse para coordenar a regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Quem não lembra disso? Ramagem foi impedido de ser nomeado por Bolsonaro como diretor da Polícia Rodoviária Federal. Foi de lá para cá, gente, que a coisa descambou. E o presidente, na ocasião, cedeu, né? Não, tranquilo, deixa, vamos cumprir a ordem, apesar de ser absurda, vamos cumprir. Que eu digo para vocês, se o presidente Bolsonaro, naquela ocasião, tivesse logo colocado o pé na parede, dito, olha, essa ordem é absurda, nomear diretores da Polícia Federal é minha atribuição e eu vou cumprir, ponto final. E eu acho que é isso que o Hugo Mota está querendo fazer aqui agora. Não, Alexandre de Moraes, tu pode mandar tua ordem, mas ela vai ser inócua. Aqui dentro ela não tem efetividade nenhuma. Está aqui ele dizendo, né, que vai contrariar o Alexandre de Moraes e vai analisar todas as acusações contra o Ramagem e tomar a decisão se barra a continuidade do inquérito ou não. Eu acredito que vai barrar, né? Vai barrar a continuidade dessas investigações que são absurdas para proteger a integridade não do Alexandre de Ramagem, mas dos mandatos de todos, absolutamente todos os parlamentares. Olha, por falar nisso aqui, já que nós estamos discutindo essa questão do suposto golpe e do recuo, de repente, dos ministros do STF, deixa eu colocar aqui o Silas Malafaia, que mais cedo publicou um vídeo, justamente desmascarando mais uma vez a farsa da suposta tentativa de golpe, que é a narrativa emplacada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que agora já viram que não tem como se sustentar. Povo abençoado do Brasil, urgente, urgentíssimo. O STF acaba de provar que essa conversa de golpe não passa de uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador Alexandre de Moraes, o que eu venho denunciando em vários vídeos e vou provar aqui. Preste atenção. Agora, Alcolumbre diz que recebeu o sinal verde do presidente do STF e de outros ministros para elaborar uma lei no Congresso Nacional para poder diminuir a pena dessas pessoas que foram presas por esse pseudo-golpe no dia 8/1. Não, eu não acredito. Aqui vem a primeira vergonha. Quer dizer, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que vocês têm que pedir autorização ao STF para fazer leis? Vocês estão fazendo com que o Congresso Nacional seja capacho do STF? Isso é uma afronta a todos os senadores e deputados. Isso é uma vergonha. Agora, pare para pensar. Quer dizer que Clezão foi preso por uma mentira e morreu. Quem vai pagar por isso? Pessoas que estão há mais de 2 anos presas. Quem vai pagar essa conta? Não parou por aí, não. Há uma semana atrás, a Débora do Batom foi condenada a 14 anos de cadeia por Alexandre de Moraes, por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Zanin. E sabe quais eram os motivos? Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático, dano qualificado, associação criminosa armada. Então, isso tudo é mentira. Então, vocês inventaram uma mentira para poder condenar uma mulher. Isso é uma mentira. Isso é grave e sério. Quem vai pagar a conta? Os senhores vão tomar um impeachment pela vergonha e pela mentira e pela injustiça? Mas não para por aí, não. Não para por aí, não. Agora, há 2 dias atrás, Barroso, o presidente do STF,
dá uma entrevista de uma página para o Globo e diz o seguinte: anistia, perdão. O que aconteceu no dia 8/1 é imperdoável. Então o senhor é mentiroso. O senhor está enganando o povo brasileiro. O senhor está condenando pessoas inocentes e agora libera para fazer uma lei para reduzir pena. Um dia desse, o eminente ministro Gilmar Mendes, decano do STF, deu entrevista na Globo também dizendo que as penas são justas. Então mudou. Eu queria informar os senhores que os senhores não vão enganar o povo brasileiro. Nós não queremos redução de pena, nós queremos anistia. E quero informar que o artigo 48, inciso 8 da Constituição diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a anistia. Não é competência do STF. O Congresso Nacional não tem que pedir autorização para dar anistia. Isso é uma intromissão vergonhosa do STF no Poder Legislativo. E os senhores deputados e senadores vão ser capazes de aceitar isso? Nós queremos uma anistia dessa vergonha de pessoas serem condenadas por uma farsa de golpe quando não houve golpe nenhum. E por que vocês estão fazendo isso? Para abaixar as penas? Pela pressão da opinião pública e porque o ministro Fux desmascara Alexandre de Moraes, o responsável por essa farsa, ao dizer não tem provas de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático, de dano qualificado, de associação criminosa armada. Nós queremos, sim, penas individualizadas. Prove com vídeos, prove com fatos. Quem é que quebrou o quê? E outra, não é o STF que julga dano ao patrimônio público, manda para a primeira instância. A esquerda cansou de quebrar Brasília e nunca aconteceu nada, mas eu não quero nem discutir isso. Se alguma dessas pessoas, eu não estou aqui para proteger quem quebrou dano ao patrimônio público, mande para a primeira instância, porque isso não é competência dos senhores. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta, que eles querem fazer uma meia-culpa pela vaidade e não quer reconhecer de maneira clara e geral que, de fato, é uma vergonha. Senhores, pelo bem do Brasil, pela paz dessa nação, pelo Estado democrático de direito, encerra esse inquérito, que é uma farsa, porque não houve tentativa de golpe e os senhores acabam de dar uma prova a todo o Brasil. Que vergonha! Quarta-feira, 7 de maio, 16 horas, lá na Torre de Televisão em Brasília. Nós vamos estar lá para fazer uma caminhada até o Congresso para pedir anistia já e não redução de pena. A essas alturas do campeonato, eu acho que é muito tarde para essa turma achar que agora vai propor um projeto de lei e que simplesmente o Bolsonaro, que simplesmente a direita vai acatar. Oh, que coisa boa, né? Olha a proposta da turma do Supremo Tribunal Federal. Olha, se de repente eles ficaram bonzinhos, eles querem reduzir as penas. Não, meus caríssimos. Não. Não tem mais chance para isso. O tempo de vocês chamarem para fazer uma negociação foi lá atrás. Há um tempo atrás, se vocês tivessem chamado, de repente, o presidente Bolsonaro, as lideranças de direita, tivessem dito, realmente tem alguma coisa esquisita, a gente vai fazer alguma coisa, vamos negociar, vamos chegar no meio termo, talvez lá atrás, até que a gente poderia ter aceito, né? Mas agora, depois de tudo que fizeram, de todo o sofrimento, de toda a injustiça que cometeram, de todas as perseguições, não tem, absolutamente não tem cabimento nenhum nesse momento de abrirmos mão da anistia total, geral e irrestrita para todos os patriotas do dia 8 de janeiro. Por outro lado, gente, essa turma do Lula está tentando agora apoiar essa anistia, entre aspas, né? Eles não estão chamando de anistia, eles estão chamando de redução de pena, mas, no fundo, é quase a mesma coisa da anistia. Eles estão fazendo isso porque a popularidade do ladrão de 9 dedos não para de cair. Só que o Lula, gente, ele já está desmoralizado perante a comunidade internacional. Olha só aqui o vexame que o Lula passou. Zelensky humilha Lula. Gente, o Lula tá um cão vira-latas perante a diplomacia internacional. É um anão político, diplomático, o Lula. Nem o Zelensky quer conversar com ele. O Lula quer conversar, quer ligar, quer se intrometer, e o cara está dizendo, quero nem conversa com esse ladrão de 9 dedos. Lula
pediu uma conversa telefônica com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele pediu, ele está implorando para conversar com o cara e o cara não quer, gente. Isso aqui, gente, é o cúmulo, é o ápice do desespero, da vergonha, sei lá, da humilhação, quando você tenta conversar com uma pessoa e a pessoa simplesmente te ignora. É assim que está o Lula. Se esse vagabundo fosse uma figura realmente importante para o mundo, era mais de quem queria conversar com ele. Duvido se fosse o presidente Bolsonaro que passasse a mão no telefone e ligasse para o Zelensky, se o Zelensky queria dizer, não, eu não quero conversar com o Bolsonaro. Duvido, nunca aconteceu isso na época de Bolsonaro na presidência. Ó, o petista se prepara para viajar à Rússia neste mês de maio. Certamente pretendia fazer mais uma encenação com Zelensky. Porém, Lula se deu mal. O ucraniano criticou sua visita a Moscou e recusou sua ligação. Deu ruim, né?